Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Igor e assim, eu estou muito feliz de ter recebido esse convite da Gabriela. É uma pessoa que eu admiro muitíssimo por todo o trabalho que ela desenvolve, tá? E assim, Bibi, muito obrigado por poder fazer parte desse momento e principalmente para poder falar de um tema que eu amo poder falar sobre isso, tá? Então, eu recebi um convite da Bibi para poder explicar um pouquinho sobre o que acontece no cérebro de pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o nosso TDAH, tá? Então, eu preparei slides muito simples, mas que vão construir conceitos fisiológicos e eletrofisiológicos sobre tudo que há na literatura explicando o que de fato ocorre na chamada neurobiologia ou neurofisiologia de uma pessoa com TDAH, tá? Porque a gente vê muitas lacunas hoje na rede social, certo? E pessoas muito reducionistas que se dizem muitas vezes neurocientistas, mas de fato nunca se aprofundou muito pela literatura, sobre o cérebro de pessoas com TDAH, e as pessoas acabam falando somente sobre um tal de córtex pré-frontal ou sistema de recompensa, como sendo as áreas mais impactadas pelo TDAH. Então, eu estou aqui para poder esclarecer tudo isso com vocês, tá certo? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para que possamos discutir sobre esse tema, que eu acho que é um dos temas que ganhou assim uma repercussão muito alta nos últimos anos, graças à rede social, tá? Que é o tema do TDAH. Eu acho que muita gente fala sobre o TDAH e eu fico muito feliz que as pessoas falem sobre TDAH, ou seja, tem uma maior quantidade de acesso à informação sobre o TDAH, mas muitas vezes sobre a fisiologia cerebral que acontece no cérebro de uma pessoa com TDAH, essa é uma lacuna dentro da rede social, tá? Então, eu estou aqui com essa missão de poder esclarecer para vocês um pouquinho sobre o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa com TDAH. Então, como eu comentei, para quem não me conhece, eu me chamo Igor Tchaikovsky, eu sou graduado em biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, sou PhD em neurociências pelo programa de neuropsiquiatria e ciências do comportamento, também da Universidade Federal de Pernambuco, sou especialista em eletrofisiologia e neuromodulação voltado para pessoas com autismo e TDAH. Atualmente, eu sou sócio pesquisador da clínica Somar Neuro. A clínica Somar Neuro, para que vocês tenham pelo menos um conhecimento que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem, ela é uma clínica vinculada à clínica maior, que é a clínica Somar. É uma clínica que já tem ali de 18 anos, 17, 18 anos de funcionamento, e é uma clínica especializada no tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo. Aqui tem a rede social da clínica Somar, tá certo? Autismo Somar. Para que vocês bebam um pouco de conhecimento na parte de divulgação científica que eu faço, eu coordeno o Instagram da Somar Neuro e esse é o meu Instagram, igor.neurociência, onde eu estou fazendo muita divulgação científica e falando sobre neurociências de fato, certo? Desmistificando algumas coisas que são faladas aí na internet. Então, quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo. Mas bora lá, tá? Então, a principal pergunta é essa: você sabe o que acontece no cérebro de uma pessoa com TDAH? Será que é somente o que nós vemos na rede social? Será que é apenas aquele divulgador que eu conheço? Ele falou sobre um tal de córtex pré-frontal. Será que é apenas o córtex pré-frontal que é impactado dentro do cérebro de uma pessoa com TDAH? Então, eu estou aqui para poder esclarecer alguns conceitos com vocês, tá certo? Antes da gente entrar de fato sobre o que acontece no cérebro de uma pessoa com TDAH, é muito fácil a gente falar apenas das áreas cerebrais e deixar todo o contexto da fisiologia cerebral de lado. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai estudar, por exemplo, na neuroanatomia, o cérebro como um todo, a gente faz uma divisão, né, das estruturas cerebrais
em áreas anatômicas e divide essas estruturas, a gente subdivide várias estruturas e estuda elas separadamente, associando a sua função a cada uma delas, porque fica mais fácil da gente estudar cérebro como um todo. E eu quero trazer uns conceitos para vocês, tá? Então, lá na neuroanatomia, a gente faz uma divisão muito comum em lobos, né? Ou seja, a gente tem vários lobos dentro da estrutura cerebral. E esses lobos levam nomes levam uma nomenclatura acerca de onde está localizado esse lobo, ou seja, atrás de qual osso do crânio. Então, a gente tem algumas divisões para que vocês conheçam, tá certo? Que é a divisão principal ali do lobo frontal, que ele está localizado atrás do osso frontal do crânio. E o lobo frontal, ela é uma estrutura que está aqui à fronte do nosso cérebro, que tem como principal função associada as chamadas funções executivas, e a gente vai discutir bastante função executiva aqui nessa aula. Então, as funções executivas são as chamadas funções cognitivas superiores, certo? E a gente tem um pilar de comportamentos associado às funções executivas, que é, por exemplo, a nossa chamada memória operacional ou memória de trabalho é uma função executiva. A gente tem a nossa flexibilidade cognitiva, o nosso controle inibitório, o nosso controle atencional, tomada de decisão, planejamento, organização, julgamento de comportamentos. Então, a gente tem vários comportamentos associados às funções executivas, certo? E as funções executivas é um comportamento que é associado ao funcionamento das estruturas do nosso lobo frontal, ok? A gente tem um outro lobo, que é o lobo parietal. O lobo parietal já está aqui, um pouquinho atrás da orelha, tá? Ele é o lobo parietal, que é associado a áreas do processamento sensorial. Então, eu consigo processar todos os estímulos sensoriais graças ao funcionamento das estruturas do lobo parietal, ok? Então, a gente tem ali o córtex parietal, o córtex somatosensorial, né? Então, essas estruturas, elas fazem o nosso processamento sensorial. A gente tem o lobo temporal. O lobo temporal, eles estão aqui nas nossas têmporas, né? São associados ao processamento auditivo. Ou seja, o córtex temporal, que está aqui, a chamada casca, né, a parte mais externa do nosso cérebro, faz o nosso processamento auditivo. A gente tem a via auditiva. Então, tudo o que vocês estão ouvindo está sendo processado graças às estruturas que estão ali no lobo temporal. O lobo temporal também é muito importante para o processamento da memória, porque lá dentro do lobo temporal, na parte mais interna do nosso cérebro, a gente tem o nosso hipocampo. O hipocampo também é uma estrutura que faz muitas conexões com o lobo temporal e ele é essencial para o processamento da memória. A gente tem um lobo occipital, que está aqui mais posterior no crânio, o lobo occipital, como vocês podem ver nesse GIF. Ele está mais posterior ao nosso crânio e o lobo occipital é responsável pelo processamento visual. Vocês estão vendo todos os slides, vocês estão me vendo porque existem áreas, neurônios, né? A gente vai falar sobre os neurônios, que fazem um processamento visual. Você tem ali o córtex visual primário, secundário, que faz a interpretação, ou seja, o processamento de vetores, profundidade, cores, e ele vai gerando as imagens visuais. Então, toda essa área é responsável pelo processamento visual. E lá dentro do nosso cérebro, a gente precisa abrir um pouquinho o cérebro para poder visualizar. A gente tem um outro lobo, que é o lobo da ínsula. O lobo da ínsula é uma área mais interna, mais profunda no cérebro, ou seja, está localizado mais internamente, no meio centralizado dentro do nosso cérebro. E o lobo da ínsula, ele é muito importante para todo o processamento emocional, sensorial, memória. Ele participa também do nosso processamento cognitivo, né? Então, a fim de exemplificar para vocês algumas divisões neuroanatômicas que são essenciais para que a gente possa entender todo o processamento de uma pessoa com TDAH. Por que eu falo isso? Porque, como eu comentei, é muito comum na neuroanatomia a gente fazer várias divisões e associar essas divisões às funções comportamentais, ou seja, as divisões de estruturas cerebrais às funções comportamentais.
O ponto é que a gente fala muito do lobo, do córtex, mas a gente também tem estruturas mais profundas, mais chamadas subcorticais. Elas estão mais internamente localizadas dentro do cérebro, estão mais longe da camada cortical, da casca, da camada mais externa. Então, essas estruturas são conhecidas como os núcleos da base. Os núcleos da base são áreas de grupos de neurônios que são essenciais para a regulação de alguns comportamentos. Por exemplo, os núcleos da base são muito importantes para a regulação motora. Então, a gente tem algumas áreas, como o putame, cabeça do caudado, globo pálido, tem a estrutura do cingulado, do hipocampo, que também são associadas às áreas do sistema límbico. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês? Que existem também outras áreas mais profundas no cérebro que também são essenciais para comportamentos. Essas áreas, elas estão ali regulando algumas das funções comportamentais, certo? Então, a gente pode citar o núcleo accumbens, que é uma área muito importante para o sistema de recompensa, o tálamo, que é uma área muito primordial, que vai passar toda a informação para o córtex. É como se o tálamo fosse a porta de saída. Tudo que passa de informação neuronal para o tálamo, ela vai jogar tudo isso para o córtex, né? O tálamo é o principal sincronizador cortical que nós temos dentro do nosso cérebro. Aí a gente tem a área da amígdala, que é muito falada e muito comentada sobre uma estrutura também muito importante para o sistema de luta ou fuga, né, para a nossa regulação da ansiedade. E a amígdala também tem uma função muito importante no cérebro de pessoas com TDAH. Aí tem o corpo mamilar, o septo, o fórnix, o giro cingulado, que são áreas muito importantes do processamento de áreas do sistema límbico, né? E essas estruturas, se vocês perceberem, eu citei cada uma delas separadamente. Essas estruturas como um todo estão lá dentro do nosso cérebro, certo? E o cérebro, a gente tem uma figura muito maravilhosa aqui do Atlas de Anatomia da Unicamp, onde mostra justamente essas estruturas corticais. A gente tem a área do córtex, né, da camada mais externa, onde eu citei ali o lobo frontal, o parietal, o occipital, o temporal estaria desse ladinho aqui, né, acima das orelhas. E aí você pode visualizar estruturas mais internas, certo? Essa figura é linda, um cérebro ali no corte anatômico lindo e maravilhoso, tá? Então, vocês conseguem visualizar todas as estruturas e a gente pode ali separar, nomeá-las e dar uma função associada a cada uma dessas estruturas. O ponto é que, quando a gente fala também de estruturas, a gente não pode esquecer uma estrutura muito negligenciada, que eu acho que é uma das estruturas mais bonitas do nosso cérebro, que é esse carinha daqui. Que ele está um pouco abaixo do lobo occipital, atrás do nosso tronco, é o cerebelo. Esse corte anatômico mostra uma área chamada árvore da vida. É lindo, é um corte anatômico muito bonito. E o cerebelo, ele era conhecido e estudado pelas suas funções motoras. Ou seja, o cerebelo ele é uma área muito importante para o comportamento e regulação motora e para o comportamento proprioceptivo, né? Então, o cerebelo era uma área muito estudada sobre essas funções motoras, de balanço motor e comportamento proprioceptivo. Ao ponto que várias pesquisas foram evoluindo e estudando as conexões que o cerebelo faz com várias áreas cerebrais. E viu-se que o cerebelo ele é tão importante quanto áreas do córtex pré-frontal, áreas do sistema límbico, para a regulação cognitiva e emocional do nosso comportamento. Ou seja, neurônios saem do cerebelo e vão para áreas do sistema límbico, para áreas do córtex pré-frontal, regular o nosso comportamento cognitivo e emocional, demonstrando assim que uma área que é muito pouco falada e muito pouco estudada, também ela participa dessas funções, tá? Então, para vocês terem noção, a gente tem ali no nosso cérebro 86 bilhões de neurônios, né? Aproximadamente 86 bilhões de neurônios, onde 80% desses neurônios, o número de neurônios está no cerebelo. Então, o cerebelo carrega a maior quantidade de neurônios dentro do nosso cérebro. Então, o cerebelo ele é muito importante para essas funções cognitivas e emocionais naturais do nosso comportamento humano. E mais ainda, viu-se que o cerebelo
ele tem um papel fundamental no desenvolvimento das neurodivergências. Por exemplo, no transtorno do espectro do autismo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e na dislexia. A gente tem pesquisas que começaram a evidenciar que pessoas que têm autismo, TDAH e dislexia podem apresentar um número reduzido de neurônios nesses transtornos, neurônios nessas áreas cerebelares, o que vai impactar no comportamento cognitivo dessas pessoas neurodivergentes. Então, pessoas com TDAH podem apresentar um número reduzido de neurônios nas áreas do cerebelo. As pessoas com autismo também podem apresentar um número reduzido de neurônios, o que vai impactar no comportamento, porque o processamento cerebral vai ser impactado. Então, quanto menos neurônios você tiver nessas áreas, você tem um processamento de informação desregulado. E isso vai impactar no comportamento da pessoa. A gente tem uma pesquisa muito bacana falando que o cerebelo ele tem um papel fundamental no percurso do transtorno de neurodesenvolvimento, por exemplo, do TDAH. Então, essa revisão demonstrou que várias pesquisas demonstraram que a atividade neuronal de áreas do cerebelo também é impactada no TDAH, o que, consequentemente, pode impactar muitas vezes no comportamento motor dessa pessoa com TDAH. Não sei se vocês já pararam para reparar que muitas pessoas que têm TDAH relatam ter um comportamento mais estabanado, desajeitado, um comportamento motor, ou seja, bate muito nos cantos porque não presta atenção na hora de andar, vai executar um comportamento motor e derrama, mela, muitas coisas. Então, existe uma desregulação, às vezes, muitas vezes, motora dentro da pessoa com TDAH, o que está relacionado ao processamento, hora ou outra, cerebelar. E lembra que o cerebelo, como eu comentei agora, ele também participa de regulações emocionais e cognitivas, o que, consequentemente, vai impactar em outros comportamentos que nós vamos discutir mais na frente. Então, eu quero trazer isso daqui para vocês verem que não é apenas uma área do córtex pré-frontal que é muito bem descrita no desenvolvimento do TDAH. A gente tem outras estruturas primordiais tão quanto impactadas no TDAH. Uma delas é uma estrutura que eu gosto muito de falar, que é o cerebelo. É uma linda e maravilhosa estrutura muito estudada no autismo, TDAH e, por exemplo, na dislexia. Bom, para que eu falei tudo isso? Eu citei várias áreas, várias estruturas de forma separada, como a gente estuda na neuroanatomia, quando a gente vai estudar um pouco sobre eletrofisiologia cerebral ou a neurofisiologia cerebral. Mas o ponto é que, por mais que a gente estude essas estruturas separadas, eu citei lobo frontal, parietal, occipital, e as estruturas mais internas dos núcleos da base, áreas do sistema límbico, essas estruturas, na verdade, elas estão muito bem conectadas entre si. Por mais que a gente estude elas separadamente, fale do córtex pré-frontal, a gente não pode negligenciar a circuitaria, ou seja, as conexões que os neurônios fazem entre várias estruturas. E a gente tem vários conceitos sendo bem consolidados para falar sobre os circuitos neurais que estão envolvidos no comportamento. Para um comportamento acontecer, para a pessoa prestar atenção no que a tia Gabriela está falando lá na aula, para o meu filho prestar atenção em mim, ele não está tendo atividade apenas no córtex pré-frontal. Existe uma regulação muito bem coordenada entre todas as estruturas. Hora ou outra, para uma pessoa prestar atenção na aula, você aí que está prestando atenção no que eu estou falando, você está sentado, tendo um bom controle inibitório motor, ou seja, as áreas relacionadas ao córtex motor estão tendo atividade para regular a sua perna, regular o seu corpo, você não precisar ficar se levantando. Ela tem conexões com o teu córtex pré-frontal para que você tenha um bom controle da atenção, um bom controle inibitório para inibir os pensamentos, inibir as vontades que nós temos. Então, as conexões do córtex pré-frontal também estão sendo reguladas por áreas do sistema límbico. Ora, se eu preciso estar na aula prestando atenção no que a tia Bibi está falando, eu estou inibindo áreas emocionais sobre, sei lá, recebi uma notícia ruim, mas eu quero prestar atenção nessa aula porque essa aula é muito importante. Esse pensamento, esse pensamento que fica vindo para poder tirar minha atenção sobre a notícia ruim que eu recebi, ele está sendo inibido. O meu córtex pré-frontal está inibindo isso, está inibindo conexões que vêm da área do sistema límbico. Todos os cheiros, a sensação do ambiente muito frio pode estar sendo inibida também, para que eu preste atenção na aula. Então, o que eu quero trazer para vocês?
é que por mais que a gente divida as áreas cerebrais em estruturas, a gente tem que entender que o cérebro ele é muito bem conectado entre si. As áreas relacionadas ao processamento sensorial de temperatura, toque, sensação corporal proprioceptiva, ela é muito bem conectada com as áreas do córtex pré-frontal. As áreas relacionadas ao planejamento da memória, à consolidação de memórias lá no lobo temporal e do hipocampo, ao reconhecimento de faces, objetos, processamento auditivo é muito bem relacionada e conectada ao nosso córtex pré-frontal. As conexões que vêm do nosso olho passam ali por núcleos de neurônios mais internos, como que vão chegar ali nas áreas do lobo occipital para fazer o processamento visual, ela se conecta muito com as áreas do lobo parietal, do nosso córtex pré-frontal. Então, a gente tem um circuito, o ocípito parieto frontal de informação. É um circuito, porque os neurônios vão se conectando em circuitos, certo? E até mesmo as áreas do tronco e do cerebelo também participam dessas conexões para que você está sendo monitorado fisiologicamente como um todo. Então, o cérebro está fazendo um processamento íntegro. Ou seja, a todo momento tem atividade cerebral. Então, aquele neuromito que muitas pessoas falavam, você só usa 10% do seu cérebro, isso é balela, isso é um mito. A gente usa 100% do cérebro. O ponto é que existe uma área que está tendo um pouco mais de atividade quando comparada com outras em determinados comportamentos, em determinados momentos do nosso dia a dia. Então, a gente separar as estruturas para dizer que é apenas o córtex pré-frontal que está fazendo uma coisa, é apenas a área da amígdala que está fazendo alguma coisa, não é muito bem assim que funciona na fisiologia. O nosso cérebro tem uma gama de circuitos conectados muito bem entre si para regular a todo momento o nosso controle emocional, a nossa tomada de decisão, o nosso controle de atenção, o nosso comportamento proprioceptivo, motor. Então, está tudo acontecendo a todo momento e os neurônios estão trocando informação para regular esses comportamentos. Beleza. Dito isso, é basicamente isso daqui que o cérebro faz. Vocês estão vendo aqui em tempo real uma placa de cultura com várias conexões, demonstrando justamente esse circuito. Perceba nesse momento, quando se acende esses neurônios nessa placa formam um circuito de conexão muito lindo. Os neurônios se conectam entre si para gerir o nosso comportamento. Então, imagina que isso daqui é uma área do nosso córtex pré-frontal chamada córtex frontal dorsolateral. É uma área muito importante para a regulação e controle da atenção. Então, quem está prestando atenção em mim, de fato, agora, está tendo atividade, ou seja, neuronal, na área do córtex frontal dorsolateral. Então, é isso que os neurônios estão fazendo, trocando informação, várias sinapses, para ter atividade específica nessa área e você conseguir controlar a tua atenção. Agora, por exemplo, se isso aqui não acontece, se você tem poucas sinapses acontecendo, ou essas sinapses acontecem de forma desregulada, essas conexões elas acontecem de forma errônea, desregulada, o que é que você vai ter nessa área? Pouca atividade da área do córtex frontal dorsolateral, o que vai impactar no teu controle atencional, certo? E isso, consequentemente, é uma das coisas que mais acontece dentro do cérebro de pessoas com TDAH, tá bom? Então, isso daqui é um exemplo muito bonito de como que o circuito está ativo para gerar o comportamento. E tudo que o nosso cérebro faz, todos os nossos processos neurais, seja pensar, andar, escrever, visualizar uma imagem, processar essa imagem, ele é dependente ali da atividade dos neurônios. Os neurônios, eles trocam informação entre si. Então, quando um neurônio se conecta com outro, a gente tem a chamada sinapse. A sinapse nada mais é do que a conexão entre um neurônio e outro. E aí, essa sinapse, a gente tem a sinapse elétrica e química, mas basicamente a gente está vendo aqui a sinapse química que libera os chamados neurotransmissores, tá? O ponto é que é o seguinte, quando um neurotransmissor é liberado na fenda sináptica e ele se liga a um receptor no outro neurônio, ele gera uma coisa que a gente chama de potencial de ação. Ele é essencial para a condução da informação. Então, nada mais, nada menos que a sinapse, ela é uma informação que o neurônio está passando para outro, certo? E essas informações, elas acontecem a todo milésimo de segundo. A cada milésimo de segundo tem que estar acontecendo sinapses em várias áreas para você gerir o seu comportamento. Então, vocês estão vendo aqui um potencial de ação.
Então, a título de resumo para vocês, o potencial de ação, ele é uma informação que vai correr o neurônio, tá? Vai correr o axônio, e essa informação de potencial de ação, ela é essencial para que o neurônio libere o neurotransmissor na fenda sináptica, tá? Ou seja, o neurotransmissor só é liberado graças a um potencial de ação. E esses neurônios, eles estão trocando informação, como eu comentei, para poder gerar o nosso comportamento. Então, todos os nossos comportamentos, os comportamentos cerebrais, os hábitos de funcionamento do ser humano, ele é decorrente da atividade neuronal. É a atividade de neurônios que gera o nosso comportamento. E quando esse neurônio está gerando uma atividade, como eu comentei, desregulada ou errônea, ele gera uma doença, por exemplo, uma epilepsia. A epilepsia é um defeito, é uma desregulação da atividade neuronal. Existe uma hiperexcitabilidade dos neurônios. Os neurônios estão trabalhando em excesso, gerando assim várias descargas, tá? E essas descargas fazem com que a pessoa convulsione. E a pessoa tem epilepsia. A epilepsia é um defeito puro neuronal, tá? Então, a gente pode também ter o quê? Transtornos acontecendo. O neurônio, ele não trabalha da melhor forma. As áreas cerebrais funcionam de uma forma desregulada. Por isso que é uma neurodivergência. É uma forma diferente do cérebro trabalhar que acontece dentro da pessoa com TDAH e a pessoa com autismo. Então, ora, se você tem uma área cerebral que a gente comentou, que é essencial para o funcionamento executivo, essa é a área que comanda a nossa concentração, controle da concentração. Se essa área não está tendo uma boa atividade, o que é que a criança vai ter? O que é que o adulto vai ter? Desconcentração. Se você tem uma pessoa que tem uma área de processamento sensorial que não está conseguindo gerir muito bem os estímulos, que acontece muito com pessoas com autismo, elas podem ter hiper ou hipossensibilidades. Pessoa com TDAH também tem. Então, a criança pode fazer um comportamento de botar a mão no ouvido para reduzir a entrada auditiva sensorial, porque ela não está conseguindo fazer esse processamento sensorial. E aí isso gera uma desregulação comportamental. Ora, se você tem uma criança, muitas vezes, que tem TDAH, e na criança, a principal comorbidade associada ao TDAH é o transtorno de conduta, né? Então, você também tem o transtorno opositor desafiador, que é a principal comorbidade associada à criança com TDAH. Então, essa criança tem uma desregulação nas conexões do sistema límbico para o córtex pré-frontal e faz com que ela não consiga regular muito bem os comportamentos emocionais, regular o planejamento de um comportamento, regular o julgamento desse comportamento, seguir regras. Então, isso está muito associado a essa desregulação. Então, uma desregulação de áreas cerebrais, neuronal, desse circuito neuronal, pode impactar no nosso hábito, nas doenças e muitas vezes em transtornos. E a gente pode citar até a hora. Se a pessoa tem a dificuldade em fazer um recall de memórias, que é evocar memórias, ela tem uma dificuldade na memória de trabalho, ela tem uma desregulação nessa atividade cerebral relacionada ao córtex pré-frontal e ao funcionamento executivo. Ela não vai conseguir recordar, relembrar das coisas. São apenas exemplos que eu estou citando para vocês. E muitas vezes, essa desregulação de atividade cerebral, ela se repercute no adulto. O TDAH, ele persiste na vida adulta e vai gerar outras comorbidades, outras desregulações podem acontecer ao longo do tempo. E essas desregulações podem muito bem estar relacionadas a dificuldades no sono. A ansiedade, nada mais, nada menos, ela é que um processamento cerebral exacerbado em algumas áreas. E aí você fica pensando tudo a todo momento, tendo essa sensação de medo futuro. Os estímulos e preocupações futuras geram muita atividade desregulada em algumas áreas e você fica com isso no teu pensamento, trazendo isso a todo momento para a tua concentração atencional. E muitas vezes o ambiente pode influenciar nessas atividades cerebrais, como, por exemplo, em casos de burnout, né? Então, a gente já sabe que o ambiente pode gerar essa desregulação cerebral e, consequentemente, você ter ali aumento de ansiedade, facilitação do humor deprimido, facilitação de desatenção, facilitação de dificuldade no sono, graças a o ambiente influenciar diretamente a forma como o cérebro processa informação, tá? E, Igor, você falou tudo isso. Ok, mas a nossa aula é sobre TDAH. Por que você trouxe isso?
Essa pequena introdutória é para que vocês possam entender a complexidade da neurofisiologia cerebral, ou seja, não é apenas eu explicar uma área cerebral, eu tenho que explicar todo o contexto de funcionamento cerebral que está relacionado ao nosso comportamento. Existem vários circuitos cerebrais que vão impactar no nosso comportamento. E quando a gente fala do TDAH, a gente fala muito dessa área aqui, ó, do córtex pré-frontal, a área externa, cortical do nosso cérebro, da área pré-frontal. Então, você tem ali o córtex pré-frontal, como eu comentei, tá aqui na sua testa, né, atrás do osso frontal do crânio. E o córtex pré-frontal, ele tem ali divisões que a gente tem o córtex pré-frontal dorsolateral, ventromedial e órbito frontal. O órbito frontal está mais ou menos aqui atrás do olho, o ventromedial nessa área mais medial e o órbito frontal nessa área aqui onde eu estou colocando mais ou menos a minha mão. Então, cada uma dessas áreas do córtex pré-frontal também é essencial para o funcionamento executivo, né? Ou seja, você tem pequenas subdivisões que se conectam a várias outras estruturas, comandando ali o teu chamado funcionamento executivo. E você tem 3 pilares muito bem consolidados nos estudos de funcionamento executivo, que as funções executivas são, como eu comentei, as chamadas funções cognitivas superiores, e a gente tem a memória operacional, né? A memória de trabalho, tá aqui, memória de operacional, mas é memória operacional ou memória de trabalho, que é a tua capacidade de guardar informação por um curto período de tempo, e é a capacidade que a gente tem de executar várias coisas com boa capacidade de concentração nessas atividades, nessas demandas. A flexibilidade cognitiva é a capacidade que você tem de se adaptar ao meio, de se adaptar ao ambiente, é um funcionamento do córtex pré-frontal. O nosso controle inibitório, que é a capacidade de inibir pensamentos, inibir vontades, inibir impulsos, é relacionado também ao funcionamento do córtex pré-frontal. Aí a gente tem o controle da atenção, o controle ao qual você consegue manter o bom foco, manter a atenção por um longo período de tempo, a tua capacidade de planejar. Poxa, eu agora estou aqui gravando uma aula para o grupo da Bibi, mas depois dessa aula eu sei o que eu vou fazer, eu planejei muito bem o que eu vou fazer, eu vou dar a aula e depois eu vou conseguir executar. Se eu tiver um bom funcionamento do meu córtex pré-frontal, eu vou ser capaz de fazer isso, né? Planejar as ações do dia a dia, organizar essas ações em ordem cronológica e temporal, né? A tomada de decisão, a partir do momento que você tomou uma decisão, vou explodir com a Bibi porque eu não concordo com o que ela falou nesse vídeo, vou mandar uma mensagem para ela muito brabo. Então, essa tomada de decisão é também relacionada a toda a capacidade que você tem de controlar o julgamento. O córtex pré-frontal controla o julgamento do ambiente, controla as nossas ações. Poxa, será que eu poderia estar dando uma aula, por exemplo, sem camisa, tendo uma linguagem um pouco mais informal? Essa minha capacidade de julgamento é relacionada ao meu córtex pré-frontal. Filtrar os pensamentos, a minha fluência verbal, eu sei o que eu estou falando agora, eu já sei o que eu vou falar no futuro. Eu tenho uma boa capacidade de fluência, graças às minhas conexões do córtex pré-frontal, e a minha previsão, gestão de tempo sobre o que eu estou fazendo, quanto tempo eu preciso executar uma ação e qual o tempo que eu vou ter para executar a outra ação também é um comportamento associado ao córtex pré-frontal. E daí a gente consegue tirar aqui, no TDAH, por que muitas pessoas falam do córtex pré-frontal? Porque essa é uma das principais áreas que está afetada, desregulada no cérebro de uma pessoa com TDAH. Consequentemente, vai impactar na função executiva. Então, o TDAH ele é uma disfunção executiva, ele é uma dificuldade no controle inibitório, por isso que a pessoa tem impulsividade e hiperatividade. Por isso que a pessoa com TDAH tem muita dificuldade na adaptação do ambiente, na adaptação da rotina por causa da flexibilidade cognitiva. Ela planeja as coisas, mas não executa. Ela planeja, mas aí planeja com falhas. Tem dificuldade no controle dos julgamentos. Então, todas as funções executivas estão impactadas dentro do cérebro de uma pessoa com TDAH e, consequentemente, o comportamento dela. É importante salientar o seguinte: essa área do córtex pré-frontal, na verdade, todas as áreas do cérebro, elas estão crescendo
elas crescem, se conectam, se maturam ao longo de anos, né? Então, por que que um bebê, uma criança com 2, 3 anos, ela pode apresentar dificuldade de atenção? Pode. É natural, é fisiológico, porque o cérebro dela está crescendo. Ah, o menino de 2, 3 anos, ele está aprendendo a usar o pinico, ele pode fazer, número 1 na rua, fazer o pipizinho, o xixizinho na rua, coisa que a gente sabe que esse é um comportamento que eu não tomaria em determinadas situações, porque ele está aprendendo isso, ele está se relacionando com o ambiente para aprender e conectar. E você vê muito bem isso no desenvolvimento do filho. Eu tenho um filho de 4 anos que você vê, é natural você ver as evoluções dele falar, não posso fazer isso, né, papai? Não pode, porque a gente ensinou, o ambiente ensinou e ele aprendeu, ou seja, ele conectou circuitos, neurônios se conectaram, cresceram para comandar esse comportamento para ele. Então, isso está relacionado ao funcionamento executivo, ao funcionamento do córtex pré-frontal. Tá, Igor, e por que que a gente fala muito do córtex pré-frontal para o TDAH? A gente vai entender esses conceitos e essas conexões, tá? Porque o transtorno do neurodesenvolvimento, ele impacta diretamente, principalmente, no córtex pré-frontal. Por isso que é muito comum você ver divulgadores científicos, neuropsicólogos e psicólogos falando do córtex pré-frontal. Mas agora vocês já sabem de todas as conexões que já existem dentro do cérebro, dos circuitos que envolvem o córtex pré-frontal, certo? E que, consequentemente, essa desregulação tem muito a ver com a atividade neuronal. A forma como o neurônio trabalha no cérebro de uma pessoa neurodivergente é justamente diferente. E aí, para esclarecer para vocês o que é o TDAH, tá? Todo esse material vai ficar para vocês, tá certo? Vai ter todas as leituras aí para vocês. Mas o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele vai impactar no desenvolvimento das estruturas cerebrais, principalmente do córtex pré-frontal, como nós comentamos. Existem critérios para que a pessoa preencha ali para ter o diagnóstico de TDAH. Como eu comentei, é natural, todo mundo pode ter desatenção, todo mundo pode ter variações de humor ao longo do dia. Ora, se eu fico muito nas telas, a gente já sabe que a tela ela impacta negativamente para o funcionamento neuronal, e a gente pode ficar mais desatencioso. Se eu tenho privação de sono, eu posso ter desatenção no outro dia, porque eu tive uma noite de má qualidade, um sono de má qualidade. Então, por isso que existem critérios específicos para que a pessoa feche o diagnóstico de TDAH, tá? Eu comento isso porque hoje teve um boom crescente das pesquisas sobre TDAH, ou sobre do que é o TDAH, né, nas redes sociais, e muitas pessoas se enquadram, acham que se enquadram, mas para se enquadrar dentro do TDAH, você tem que preencher critérios para o diagnóstico, e esses critérios estão muito bem claros e específicos para fechar o diagnóstico de TDAH. Atualmente, de acordo com o DSM-5 da versão do texto revisado, a gente tem ali aproximadamente uma prevalência de 5,1 crianças e adolescentes no mundo, e o TDAH, ele tem que impactar na qualidade de vida, ele tem que gerar um prejuízo. Os sintomas têm que gerar um prejuízo na qualidade de vida pessoal, social, acadêmica e ocupacional dessa pessoa. Você não pode ter desatenção apenas na faculdade. Recentemente eu estava dando uma palestra para que vocês saibam sobre autismo e inclusão nas universidades, na semana passada, e isso me veio à cabeça agora. Uma pessoa perguntou assim, professor, eu fico muito desatencioso em período de prova, eu não consigo organizar minha rotina, como é que eu faço para saber se eu tenho TDAH? E aí eu comentei justamente isso, que o TDAH ele tem que gerar um prejuízo em vários ambientes, existem critérios específicos que você tenha que preencher para tal. Muitas vezes a gente tem um ambiente desorganizado nos últimos anos, a gente vê evoluindo tecnologias para ter um ambiente cada vez mais desorganizado, os adolescentes não estão conseguindo gerir o tempo graças ao excesso de estímulos da rede social, ao excesso de telas, e aí, óbvio que isso vai impactar na desatenção. Mas isso configura o TDAH? Peraí, tem que saber se a pessoa preenche todos os critérios e que esses sintomas impactem na qualidade de vida pessoal, social, acadêmica e ocupacional dessa pessoa. Tá bom? E para título de conhecimento de vocês, a gente tem ali alguns critérios, tá? O critério A é a pessoa ter justamente esse padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade, impulsividade, né?
que vai interferir com o funcionamento ou desenvolvimento dessa pessoa. Então, ela tem que marcar ali, né, 6 ou mais domínios dos seguintes sintomas. Existem sintomas específicos e eles têm que persistir por mais de 6 meses em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento e tem um impacto negativo sobre as atividades sociais, acadêmicas e pessoais, né? Então, por que eu trouxe isso? Para que vocês conheçam quais são os sintomas que acontecem dentro do cérebro de uma pessoa com TDAH. Então, o primeiro critério A, que é o padrão persistente de desatenção. Então, muitas vezes a pessoa deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido na escola, no trabalho ou durante outras atividades. A criança muitas vezes tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, ou na tia falando, ou na atividade da tarefa de casa. Muitas vezes não parece escutar quando lhe dirigem a palavra. Por exemplo, ela está olhando, mas a mente parece que está em outro lugar e você fica, Bibi, Bibi, vamos, meu amor, vamos prestar atenção no tio Igor. Né? Então, eu estou trazendo alguns exemplos para vocês. Esse material vai ficar, eu não quero que vocês, não vou me preocupar em ater a leitura de todos, mas eu quero que vocês entendam o quê? Que existe um padrão de desatenção, que acomete 27% dos casos, tá? No primeiro critério. E o segundo é o padrão de hiperatividade e impulsividade, que acomete 18% dos casos, que é o quê? É a pessoa ser muito impulsiva, a criança ser altamente hiperativa, não conseguir gerir os estímulos motores e se regular, então ela fica frequentemente agitada, agita mãos ou pés, ou se remexe muito na cadeira. Muitas vezes ela levanta ou sai do lugar em situações que se espera que ela fique sentado na sala de aula durante, sei lá, uma palestra, uma missa, esperando o médico. Muitas vezes ela corre ou escala em situações em que isso é inadequado, ou seja, a criança ela corre e sobe a estante da casa, ela tem uma dificuldade em manter-se quietinha, né? Muitas vezes ela é incapaz de jogar ou participar das atividades de lazer calmamente. Por quê? Porque quando, por exemplo, você tem uma aula de futsal, a tia está falando, e essa criança está correndo, então ela vai ter uma dificuldade em participar, brincar da forma como é a brincadeira que a tia está falando, ou dentro ali do parque do seu prédio, da sua casa. Então, existem esses sintomas de hiperatividade, impulsividade, por exemplo. Ela interrompe as pessoas no falar, ela deixa escapar uma resposta antes da pergunta ser concluída, ela não consegue controlar essa inibição em vou esperar a pergunta ser concluída, ela já age de forma mais impulsiva, ela muitas vezes tem dificuldade em esperar a sua vez, tá? Acomete 18% dos casos, como eu comentei, todo esse material vai estar para vocês, tá? Mas o que eu quero dizer é que outros critérios, por exemplo, ela vai ter vários sintomas de desatenção e hiperatividade que devem estar presentes antes dos 12 anos, ou seja, neurodesenvolvimento. Tem que acontecer na fase da vida da infância, tem que ter sintomas ali na fase da vida da infância. Então, vários sintomas de desatenção e hiperatividade devem estar presentes em 2 ou mais contextos. Não pode estar só presente na hora que você vai prestar atenção na faculdade. Tem que acontecer em casa, na escola, no trabalho, com os amigos ou familiares, em outras atividades na vida da pessoa. Então, há uma clara evidência disso que sintomas interferem e reduzem a qualidade de vida, né, o funcionamento normal dessa pessoa. E esses sintomas, eles não ocorrem exclusivamente durante o curso de outros transtornos. Então, quando a pessoa preenche tudo isso, ela recebe ali o diagnóstico. A pessoa seja um adolescente, ou seja criança, ou seja um adulto mesmo, quando consegue lembrar de todo esse relato de comportamento. Por que eu trouxe isso para vocês? Para que vocês conheçam e vejam que existe os tipos. O TDAH, a pessoa é predominantemente desatenta, predominantemente hiperativa, ou a pessoa tem um padrão combinado. Ora ela fica muito desatenciosa, ora ela fica muito hiperativa e impulsiva. Por que eu trouxe isso? Para que vocês vejam que esses comportamentos, eles são associados às estruturas do córtex pré-frontal. A criança não consegue manter a boa atividade no córtex pré-frontal do osso lateral relacionado à atenção. A criança não consegue controlar essa inibição, ou seja, o controle inibitório, e ela toma uma decisão, e aí sai correndo, pula, ela não consegue, porque as áreas cerebrais, elas têm uma atividade desregulada e vai impactar para o comportamento dela, certo?
Eu quis trazer isso para que vocês vejam os sinais clínicos, ou seja, os comportamentos, e possa fazer ali uma associação com as estruturas cerebrais. A pessoa dos 6 aos 12 anos, ela tem uma distração fácil, pouca organização nos trabalhos, é aqueles trabalhos completamente desorganizados, a moldura caindo, desenhos fora de ordem, né? Trabalhos com muito erros, incompletos porque ela tem a impulsividade, não consegue terminar uma redação. E esses sintomas, eles podem mudar ao longo do desenvolvimento. Lembra que eu comentei que o córtex pré-frontal está crescendo conexões ao longo de anos. Então, hora ou outra, esses sintomas, eles podem mudar de acordo com o desenvolvimento de idade da pessoa. E aí, nos 13 a 17 anos, a pessoa já tem a dificuldade em acompanhar a escola, dificuldade para trabalhar de forma independente, no relacionamento com os colegas, briga, fala muito. Ela tem uma inquietação também muito extrema dos 13 aos 17 anos. E no adulto, ele vai ter ali uma dificuldade para executar os planos de vida, iniciar e completar os projetos e tarefas. Lembra que eu comentei que isso é relacionado à gestão de tempo, previsão que a gente faz, tomada de decisão, organização, planejamento, é tudo relacionado ao funcionamento executivo. A pessoa se atrasa muito porque ela não tem uma boa gestão de tempo durante o dia, vai tomar banho quase em cima do encontro, da reunião, sai de casa atrasado, ela tem problema com interação social, nessa dificuldade de esperar a pessoa falar, esperar uma conversa entre os colegas, dificuldade em permanecer as relações, porque o TDAH impacta na qualidade de vida do ambiente e de relacionamento pessoal dela. Então, esses sintomas, eles podem mudar. Mas a gente tem que lembrar que os comportamentos eles estão associados a esse funcionamento ao qual eu acabei de trazer para vocês. E quando a gente fala de TDAH, a gente fala muito de causas majoritariamente genéticas. Ou seja, a gente já tem ali muitos genes descritos que são envolvidos como genes de fator de risco, genes de alta significância, a gente chama isso de variantes genéticas, que estão relacionadas ao TDAH. Por que eu trouxe isso? Porque o TDAH ele é um transtorno majoritariamente genético. Ele existe, é um transtorno real. Não é falta de Deus, não é falta de surra, de birra, de criança, porque a gente vê isso na rede social ainda. Pessoas falando que o TDAH, a criança, quando ela está hiperativa, isso é falta de surra que você deu. Olha isso, olha o tipo de comentário. E isso acontece hoje. Eu vejo muito bem o trabalho da Bibi tentando nos desmistificar isso. E eu também faço esse trabalho lá para falar justamente que o TDAH ele é um transtorno majoritariamente genético, de causas também ambientais, como, por exemplo, uso de drogas e álcool na gestação, partos prematuros, hipóxia ao nascer, tem associações diretas com o TDAH, mas é que ele é poligênico, por isso que a gente não tem apenas um gene envolvido no TDAH, a gente tem um conjunto de genes. Eu estou trazendo uma evidência aqui para vocês que a gente já tem ali várias áreas genéticas do nosso DNA que estão envolvidas como fator de risco para o TDAH. E eu quero citar para vocês dois. O gene DRD4 e o gene DRD5 são muito bem estudados para o desenvolvimento do TDAH. O que esses dois genes fazem? O gene DRD4 e o gene DRD5, eles codificam um receptor de dopamina. Ou seja, lembra quando eu falei lá que o neurotransmissor ele é liberado na fenda sináptica e o outro neurônio tem um receptor, esse neurotransmissor se liga e gera um potencial de ação. Então, o gene DRD4 e o DRD5 codificam o receptor da tão famosa dopamina. A dopamina ganhou aí também um boom específico de fala na rede social, mas a dopamina ela é um neurotransmissor muito envolvido na motivação. A motivação que a pessoa dá para se concentrar, a motivação que a gente tem para executar uma demanda. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. A gente tem pesquisas falando dessas variantes em várias áreas cerebrais. O gene DRD4 é um gene de risco que acontece ali, ele é expresso nas áreas do córtex pré-frontal. Então, a dopamina nessa área, ela vai ser uma dopamina que não vai conseguir se ligar no receptor. E ela vai dificultar a atenção, dificultar o controle do comportamento, as respostas emocionais. O gene DRD4, olha aqui, ele também é expresso nos gânglios da base, que vai impactar no aprendizado, no comportamento cognitivo, na regulação emocional, na regulação motora. O gene DRD4,
ele também está expresso nas áreas do sistema límbico, ao qual vai impactar nas respostas emocionais, na dificuldade de consolidação de memória de trabalho, consolidação de memória de curto prazo e em longo prazo. O gene DRD4 ele também é expresso nas áreas cerebelares. Então, lembra lá que ele vai ter uma dificuldade postural, no balanço, na coordenação e na fluência verbal. A pessoa com TDAH ela pode falar muito exacerbadamente, de forma rápida, descoordenada, né? Então, o gene DRD4 ele é um gene que é expresso por todas as áreas e, consequentemente, ele vai impactar no funcionamento dessa estrutura e no que essa estrutura processa. Então, se é uma pessoa com TDAH que tem desregulações por várias áreas, ela vai ter dificuldades tanto atencionais, tanto de regulação emocional, quanto de consolidação de memórias, quanto no balanço e na regulação postural. Por isso que eu falo muito que o TDAH, além de ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem uma gama de outros comportamentos que são impactados no TDAH. Muitas pesquisas tentam elencar a desregulação emocional como um dos comportamentos base também para critérios diagnósticos. Quem saibam aí no futuro a gente inclua isso, né? A gente precisa alavancar um número de pesquisas para isso. Mas a pessoa com TDAH tem muita desregulação emocional, porque é o córtex pré-frontal e suas conexões com o sistema límbico que fazem isso. Então, a título de conhecimento para vocês, a gente tem vários genes e um desses genes de pesquisa e identificação é o gene DRD4, que faz essa função de codificar um receptor de dopamina nas áreas cerebrais. E aí a dopamina é esse neurotransmissor que ela é liberada em vias específicas cerebrais. A gente tem várias vias que liberam dopamina. Ora, se é o cérebro de uma pessoa com TDAH, é esperado que nessas vias você tenha a desregulação dos receptores e, consequentemente, uma desregulação do funcionamento dessa dopamina. É muito claro dizer isso, mas as pessoas se atêm apenas ao córtex pré-frontal. Então, vamos entender um pouquinho disso daqui. A gente tem uma via dopaminérgica, ou seja, neurônio sai de uma área do tronco chamada substância negra e libera dopamina ali numa área dos gânglios da base chamada corpo estriado. E aí a dopamina que é liberada nessa área, ela faz a regulação da motricidade. Muitas pessoas estudaram essa via, principalmente no Parkinson. A gente sabe que neurônios dopaminérgicos começam a morrer no Parkinson. E essa área, ela comanda os movimentos finos do dedo. Ela regula os movimentos finos do dedo. Então, quando neurônios começam a morrer, você tem o quê? Uma desregulação na dificuldade motora dos movimentos finos. Isso é o quê? Uma doença neurodegenerativa chamada Parkinson. Mas muitas vezes a pessoa com TDAH também tem essa dificuldade no comportamento fino. Por isso que eu comentei, eu citei o exemplo de vai colocar o leite, vai colocar o refrigerante, o suco, a água no copo, a criança faz isso de forma bem descoordenada, tem uma dificuldade nesse movimento mais fino. A gente tem uma via dopaminérgica chamada túbero infundibular, que sai ali do hipotálamo, e libera dopamina na hipófise, mas para regular um outro hormônio, que é a prolactina, um hormônio muito importante para o comportamento sexual feminino, para o comportamento feminino, tá? E também é importante no homem. Então, você vai ter uma desregulação também da dopamina ali nessa via. E aí, a via mais discutida é a via dopaminérgica mesocortical. É a via que sai da área tegmentar ventral e libera dopamina no córtex pré-frontal. E essa via, ela vai comandar planejamento, tomada de decisão, execução, os comportamentos de funcionamento executivo. E a pessoa com TDAH vai ter uma dificuldade na liberação, no receptor ali, graças a esses genes, e a dopamina não vai se ligar e não vai exercer a sua principal função. Então, você vai ter um impacto comportamental ali nessa área. A gente tem a via dopaminérgica mesolímbica, que também o neurônio sai da área tegmentar ventral e liberam dopamina no núcleo accumbens, que é uma área do sistema límbico relacionada ao sistema de recompensa. A pessoa com TDAH tem dificuldade em se motivar para executar a busca de uma recompensa. Ela não tem essa motivação e, poxa, isso já vai gerar que recompensa. Você não se motiva para executar. Por isso que é muito relatado que pessoas com TDAH têm uma dificuldade em consolidar as coisas, consolidar a ida à academia, consolidar esse relacionamento, consolidar
um planejamento, uma execução, por causa dessa falta de motivação. Afinal, é o sistema de recompensa que está motivando a gente ao longo do dia, né? Esse sistema de recompensa também tem uma parcela envolvida com prazer, né? No prazer que a gente encontra nas coisas, mas basicamente no comportamento de motivação. E a gente tem uma via que não é descrita nas figuras que vocês encontram aí na internet, mas é uma via muito pouco falada, mas muito importante para o funcionamento cerebral, que é a via dopaminérgica talâmica. Lembra do tálamo que eu citei no início da aula? O tálamo é o principal sincronizador de informação para o córtex. E a dopamina, que é liberada no tálamo, ela faz a regulação do nosso estado de sono, de estado de alerta e até no nosso comportamento mais consciente, alerta do nosso dia a dia. Pessoas com TDAH têm desregulação de sono. 75% das pessoas com TDAH têm problemas no sono. Tem uma dificuldade no estado de alerta. Aí você vê a pessoa sempre muito sonolenta, a criança muito sonolenta, ela não entra nesse estado de alerta. E essa é uma das principais vias que está impactadas graças a esse funcionamento da dopamina na via dopaminérgica talâmica, né? Então, a gente tem que entender todas essas vias para poder falar de dopamina. Não é apenas a dopamina lá na área de prazer ou na área do córtex pré-frontal que é importante para o cérebro de uma pessoa com TDAH. E eu adoro essa revisão de Faraone, tá? Publicada na Nature, ao qual ele fala sobre todos os mecanismos que estão impactados no cérebro de uma pessoa com TDAH. Ele traz uma revisão muito importante sobre os circuitos cerebrais envolvidos no cérebro de uma pessoa com TDAH. Então, você que tem TDAH que está assistindo essa aula, a gente lembra que eu falei do córtex pré-frontal dorsolateral, ventromedial e o córtex parietal. A gente tem um principal circuito aqui que é chamado do circuito da rede de modo padrão. É uma rede do estado de repouso cerebral. Quando eu não estou engajado com nenhuma tarefa, quando eu estou em repouso, pensando sobre mim, essa rede, esse circuito, ele aumenta a atividade, essas áreas aumentam a atividade. Então, consequentemente, eu estou relaxado, focado no meu mundo interno. Pessoas com TDAH têm desregulação da rede de modo padrão. Ela não consegue relaxar, ela sempre vai estar tentando se engajar em alguma coisa, tá? E a gente já tem literaturas evidenciando a rede de modo padrão e a desregulação da DMN, que é a Default Mode Network, para pessoas com TDAH. A gente tem as áreas mais profundas, o cerebelo, o Faraone incluiu o cerebelo na revisão dele. A gente tem as áreas da amígdala, do comportamento de luta ou fuga. Eu falei que eu ia falar da amígdala, e a amígdala ela também é muito importante para o cérebro de pessoas com TDAH. Por quê? Pessoas com TDAH, o adulto com TDAH, a principal comorbidade do adulto com TDAH é a ansiedade generalizada. E na ansiedade, a amígdala aumenta a atividade, deixando a gente muito hipervigilante, preparando a gente sempre para o sistema de luta ou fuga. Então, agora, na minha casa, dando uma aula, minha amígdala em excesso, eu estaria com ansiedade, pensando que poderia acontecer alguma coisa, pensando no dia de amanhã. E lembra que a amígdala ela vai se conectar com outras áreas, principalmente com áreas do sistema límbico, que é o cingulado, né? E o córtex cingulado ventral anterior. E isso, consequentemente, vai fazer uma desregulação emocional. Aí a gente tem ali a via, né, chamada noradrenérgica e dopaminérgica. Então, a via de dopamina que libera dopamina mesocortical, nigroestriatal, e a via noradrenérgica que regula o alerta. Lembra que eu falei que a pessoa com TDAH tem uma dificuldade no alerta, ou seja, em manter-se alerta nas atividades, em ter uma boa conexão com o córtex pré-frontal, também uma via muito descrita que está desregulada no cérebro de pessoas com TDAH. A gente tem a via do controle executivo. Quando você está prestando atenção, quando você está engajado numa tarefa, pensando em resolver essa tarefa, pensando em como, em tudo que você aprendeu, em como resolver essa tarefa, você tem a chamada atividade da via executiva. E a via executiva regula vários circuitos. Regula o circuito de áreas emocionais, circuitos motores, regula o tálamo, recruta ali também para regular o cerebelo. E você está participando do teu processo cognitivo. Imagina a pessoa com TDAH não conseguir fazer isso. Então, na adolescência, é muito comum os relatos de eu não consigo me concentrar, eu não consigo planejar e executar. Essa via executiva está impactada nesse cérebro, que consequentemente impacta nesse comportamento.
A gente tem a via relacionada ao planejamento, relacionada às nossas emoções, a via ventromedial e do córtex órbito-frontal, que é uma área muito importante para a tomada de decisão, e regulação da impulsividade. Então, você tem ali as áreas de motivação, que se conectam muito pouco com as áreas de tomada de decisão. Então, a pessoa não consegue ter uma boa motivação para regular a impulsividade e acaba tomando comportamentos mais impulsivos. E outras vias que estão muito bem descritas também, que são vias também que coordenam outros comportamentos, como a rede de modo padrão, são vias de regulação cortical de comportamentos proprioceptivos ou de processamentos sensoriais, por exemplo, do córtex parietal. Então, a gente tem toda um circuito de várias estruturas que estão impactadas no cérebro de uma pessoa com TDAH. Então, é muito mais além do que o córtex pré-frontal, é muito mais além do que o funcionamento executivo. A gente tem dificuldades no sono, no alerta, na regulação emocional, na hipervigilância. Pessoas com TDAH podem ter hipersensibilidade, hipossensibilidade. Uma coisa bem pessoal, a minha esposa tem TDAH. E ela tem uma dificuldade muito importante com o sensorial. Algumas texturas, como por exemplo, tá lavando prato, e sabe quando a esponja passa naquela panela de metal que faz aquele barulhinho de metal? Ela tem uma desregulação muito grande com esses ruídos. Ruídos um pouco mais do metal, hora ou outra, só para vocês terem uma noção, sabe quando você tem um porcelanato e você passa uma vassoura de uma textura diferente e ela faz um ruído no porcelanato, parece um metal arranhando? Ela tem uma desregulação muito grande com essas texturas. A colher passando no dente. E isso desregula o emocional dela por causa desse circuito. Ela não tem um processamento bom de regulação sensorial acerca desses estímulos. Luzes muito fortes desregula ela também. Então, você tem um conjunto de circuitos. Não é apenas o córtex pré-frontal, não é apenas o sistema de recompensa. É importante entender toda a eletrofisiologia. Claro que isso vai acontecer para todo mundo? Não. Algumas pessoas terão melhor regulação, outras também. Não é à toa que você tem níveis. O TDAH tem um nível leve, moderado e grave. Algumas pessoas têm maior prejuízo no TDAH. E você tem várias influências ambientais também participando desse processamento. Eu quero deixar para vocês esse vídeo, tá? É um vídeo de crianças, porque que eu faço questão de deixar esse vídeo para vocês. E isso fala de tudo que uma criança com TDAH pode querer falar para os professores, para que vocês... Eu também tenho um pé dentro da área da docência, então eu acho esse vídeo muito importante, porque se você é um professor, se você é uma mãe com TDAH, é importante entender o que é que se passa para a pessoa. Cada criança com TDAH, cada adolescente, adulto é único. E eles têm as formas dele de se regularem. Graças a essa desregulação de funcionamento executivo, cada um vai se regular de alguma forma. Então, isso daqui é um relato de vídeo que foi passado lá no terceiro Congresso Internacional de TDAH, que eu palestrei. E eu acho esse vídeo muito importante, que é a fala da criança com TDAH para o professor, tá bom? Então, vou passar esse vídeo para vocês e vale muito a pena acompanhar. But I really do want to listen. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. So here's how you can make me out. Let me get up and move while I'm moving. Let me look wherever I want. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me hug.
attention. Just ask me, what does your brain need? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Muito bom, eu adoro esse vídeo porque esse é um vídeo que demonstra muito a capacidade da criança se expressar, né? Da forma como ela processa o mundo, como o cérebro dela processa o mundo, como todas essas conexões que vocês aprenderam estão se organizando para fazer a regulação de concentração emocional, motora dela. E ele tem relatos muito perfeitos de a gente nunca pergunta muito bem para a pessoa, tá, o que você está precisando agora, né? A gente já infere algumas coisas, e a pessoa com TDAH, a pessoa com autismo, precisa ser perguntada muitas vezes, porque a forma como o cérebro dela processa, só ela entende, só ela sabe. E as dificuldades, os prejuízos, a gente pode falar de forma teórica, didática, mas só ela sabe o que se passa naqueles circuitos essenciais para o comportamento dela. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido elencar tudo que a Bibi pediu, tá? Muito obrigado, Bibi, por esse momento. Espero que nós tenhamos outra no futuro. Já estou me convidando no futuro, tá? Então, segue lá as redes sociais, igor.neurociência, pode fazer perguntas. Se quiser saber um pouco mais sobre autismo também, segue lá a rede social da Autismo Somar. Não é porque eu sou sócio lá, mas vale muito a pena vocês conhecerem o trabalho. E assim, fico muito lisonjeado pelo convite. Mais uma vez, Bibi, meu muito obrigado. E quem sabe lá na frente a gente faça uma palestrinha sobre educação, método de estudo voltado para pessoas com TDAH, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver crítica também, pode mandar lá no Instagram. Não gostei, foi ruim, não gostei que você falou isso, não entendi nada. Pode mandar lá que críticas construtivas serão sempre muito bem-vindas. Muito obrigado. Valeu.